Olá, queridos, graças a Deus, a paz, Deus abençoe a todos no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu quero compartilhar algo aqui no teu coração, um pouco do que hoje pregamos, Isaías 53:2, onde diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Observe que a Bíblia aqui está falando de uma raiz seca. Uma raiz seca é uma raiz sem utilidade aos olhos de muitos, ou da maioria. Uma raiz seca, ela não pode revigorá-la, ela não pode brotá-la, ela não pode crescer ou florescer, porque é simplesmente uma raiz seca ou podre, como você preferir. E quando eu me refiro à raiz, estou me referindo à nossa vida. A nossa vida é essa raiz. Talvez alguma vez na vida alguém olhou para você e talvez você já tenha ouvido de alguém dizer: fulano é um caso perdido, não há mais jeito para fulano, não há mais o que fazer. Mas nada está perdido quando se trata do agir de Deus. Nada está perdido quando está nas mãos do Todo-Poderoso. Observe que era uma raiz seca, mas quando está nas mãos da pessoa certa, mesmo a raiz tão seca ou podre, Deus dá chuva naquela raiz. De repente aquela raiz deixa de ser uma árvore. Eu não sei se você está entendendo, mas eu sei que talvez alguém falou para você desistir, ou falou que você é um caso perdido. Deus vai dar chuva na tua vida. Você vai deixar de ser raiz, vai passar a ser árvore. E aqueles que falou que você era um caso perdido, vai ver os frutos de Deus aparecendo na tua vida a partir de hoje. Porque você vai deixar de ser raiz, vai passar a ser árvore. Ou seja, Deus vai dar chuva na tua vida nos próximos dias. E você vai ver como a raiz vai crescer. Você vai ver como a raiz vai revigorá-la. Você vai ver como a raiz vai ter um crescimento significativo. Vai deixar de ser uma raiz, vai passar a ser uma árvore. Essa árvore vai florescer, vai dar fruto. E aqueles que achavam que você era um caso perdido, vai ver os frutos de Deus na tua vida no nome de Jesus. Eu vou para o último versículo, versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Derramou a sua alma na morte, ou seja, uma vez que Jesus derrama a sua alma na morte, ele vence a morte. A morte estava em mim e em você que vai ouvir essa mensagem. Efésios 2, nós estávamos, a Bíblia diz, nós estávamos atolados nos vossos delitos e pecados. O salário do pecado é a morte, então a morte representa a nossa vida, representava, melhor dizendo. E Jesus derramou a vida dele quando havia morte. Eu até falei para os irmãos, um carro sem combustível, ele não pode sair do lugar, mas um carro com o tanque cheio nos leva bem mais distante. É a mesma coisa a pessoa a qual Jesus derramou a alma sobre ela. Ele venceu a morte derramando a alma dele. Significa que ele derramou a vida dele onde havia morte, deixou de existir morte e passou a existir a vida de Jesus. Em outras palavras, quanto mais eu busco a vida de Jesus, mais longe eu posso chegar através da vida dele. Quer chegar mais longe? Quer ir mais longe nessa vida? Busque mais a Jesus a partir de hoje. Pare de ser raiz, volte a ser árvore novamente. Ele quer que a sua árvore volte a florescer. Ele quer que a sua árvore dê fruto. Mas você precisa deixar de ser raiz e voltar a ser árvore, porque ele derramou a vida dele na sua morte. Ele tirou a morte. Hoje é a vida dele que reina. E por que a vida dele reina? Exatamente. A vida dele reina exatamente para que a gente possa vencer a morte todos os dias. E para que deixemos de ser raiz e voltamos a ser árvore novamente. Tá bom, queridos? Como está escrito na palavra de Deus, derramou a alma na morte. Ou seja, se eu vivo a vida de Jesus, só através da vida dele eu posso chegar mais longe. Então busque mais a Jesus. Se isso você fizer, você vai chegar bem mais longe a partir de hoje no nome de Jesus Cristo. Tá bom, meus amados? Vou ficando por aqui. Meia-noite eu volto orando pela sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.